Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam tranquilos aí. Estamos iniciando o terceiro episódio da terceira temporada do podcast Atualizando. Hoje a gente vai abordar aquela questão referente à disputa entre um território chamado Ceuta com o país Marrocos e o país europeu, que é a Espanha. Vocês devem ter acompanhado nos jornais, TV, internet, que chegou a ser uma crise humanitária. Chegou a ter quase 10 mil pessoas oriundas de vários países, mas principalmente do Marrocos, tentando entrar nesse território de Ceuta, que é um território chamado de ultramarino da Espanha, para ir em direção, quem sabe, um possível sonho de entrar na União Europeia, na zona Schengen, né? E claro, pessoas infelizmente morreram, pessoas foram deportadas de Ceuta novamente para o Marrocos, uma situação bem triste, muitas mulheres, muitos menores de idade, inclusive crianças. Isso tem sido uma situação meio recorrente nos últimos anos, mas esse do Marrocos é bem interessante, por isso que a gente escolheu abordar esse tema. E aonde fica esse território de Ceuta, que é na África, no Marrocos, mas ao mesmo tempo é administrado pela Espanha. Para isso a gente vai usar aqui o nosso assessor, chamado Google Maps, vocês vão estar vendo na tela. Temos aqui o continente africano, né? Para quem não conhece, o Marrocos vai ser esse país no noroeste da África e aquele estreitinho mega famoso lá chamado de Gibraltar, que faz a separação dos continentes europeu e africano. Nessa ponta norte aqui, você vai ter aqui, onde está a seta, o território chamado de Ceuta, mas é no continente africano. Agora, vou passar a palavra para o Mocelin. Mocelin, você sabe dizer aqui para a gente por que, mesmo estando na África, o território de Ceuta, tem até um outro chamado Melilla, que ali próximo também faz parte de uma administração espanhola nos dias atuais que não tem mais colônias no mundo? Ao longo do século XV, nós tivemos uma expansão marítima europeia, né? E no ano de 1415, o rei de Portugal, Dom João I, comandou uma esquadra, 212 navios, mais de 20 mil homens, inclusive com a participação dos filhos dele, o Dom Duarte, o infante Dom Henrique, e eles tomaram Ceuta, que era um importante entreposto comercial sob o domínio de povos islamizados. Aquela região ficou sob o domínio de Portugal até a União Ibérica. Em 1580 nós tivemos a união entre Portugal e Espanha, e ao longo da União Ibérica o território passou para o domínio espanhol. Então, desde então, século XVII, que Ceuta faz parte da Espanha, né? E está numa região privilegiada, é um território relativamente pequeno, né? E essa é a história, por assim dizer, de por que Ceuta está hoje sob o domínio espanhol. Está sob domínio. E também uma coisa que eu achei interessante, eu nem sabia, você vai lendo, vai pegando as informações, né? Que nem eu comentei, entraram quase 10 mil pessoas do Marrocos ali em Ceuta. Aí tem um muro, se você entrar no Google Maps, eu aconselho, dê uma olhada, vai aparecer que tem um muro de controle de população. Como o Mocelin mencionou, é estratégico. Então, se o africano, não precisa ser só o marroquino, entrar ali, é muito fácil você chegar no continente europeu. São 15 a 16 quilômetros. Tudo bem que ali tem uma série de correntes no estreito, no canal, né, no estreito de Gibraltar ali. E por que aconteceu isso? Assim, né? Existem várias teorias, uma eu acho que é bem interessante. É que se você olhar no mapa, eu vou dar um zoom aqui, né? Eu vou dar não é nem um zoom, é um processo de afastamento de imagem para você entender a crise, né? O Marrocos, que está no noroeste da África, ela tomou da Espanha, na década de 70, esse território mais abaixo aqui chamado de Saara Ocidental. Então, no mundo, hoje não tem oficialmente colônias, mas o Saara Ocidental é como se fosse uma colônia marroquina. E claro que as pessoas do Saara Ocidental, que é uma população muito pequena ali, porque é uma das áreas mais áridas do mundo, eles querem o direito de ter independência, de voto, de liberdade, como se fosse um país normal, né? E lá existe um movimento separatista chamado Polisário. Polisário, na realidade, é uma sigla. E o líder desse movimento Polisário, ele adquiriu o Covid e a Espanha, como se fosse meio que uma pirraça, topou aceitar esse líder do Polisário para fazer o tratamento e se deu bem, está sendo curado lá na Espanha. Isso aí foi uma espécie de afronta ao governo marroquino que controla esse território. Então, nos bastidores, a boca miúda, dá a impressão que foi por causa disso que o governo do Marrocos foi
omisso no controle das estradas que levam para Ceuta. Então, antes tinha um acordo direto, Espanha e Marrocos. Não deixe as pessoas chegarem nessas estradas, porque essas estradas vão levar até os muros que tem lá em Ceuta. Aí, nas últimas 2 semanas, o governo do Marrocos, passa boi, passa boiada. E acho que eles devem ter instigado a população, pula o muro é de 7 metros de altura, ou vai pelo mar mesmo. Até teve cenas bem tristes, eu estava comentando com o Alexandre hoje, né, Alexandre? Que tinha gente passando como mesmo? A nado? Teve uma... Bom, as pessoas passando a nado com qualquer coisa que pudesse auxiliá-las, né? Mas uma cena que ficou, assim, chocante, um menino em torno de 15 anos, ele colocou uma série de garrafas PET e fez uma boia, né? E ele tentando se aproximar e as autoridades lá, né, enxotando ele. Essa foi a cena, né? Então a coisa foi bem forte. Eu vi que o rei da Espanha, junto com o primeiro-ministro, mandou reforçar as tropas, né, da Espanha indo lá para a região de Ceuta, que estava relativamente tranquila, mas teve que, às pressas, dobra o contingente militar para segurar. Teve uma bem triste, eu nem recomendo as pessoas verem, mas vai que você gosta de ver algumas coisas tristes. Teve uma mulher que faleceu, né, na água, atravessando o muro, né? Você olha lá na internet depois, tem um muro, o Marrocos, daí você entra com o muro na água, parecido com o muro que tem entre México e San Diego, lá na Califórnia, e a mulher foi se afogando com uma criança que devia ter 1 ano de idade, mais ou menos. Aí um policial espanhol com pena, né, e na função dele de proteger as pessoas, ele entrou na água, aí a mulher faleceu, ele pegou o bebê quase morrendo. A água é super gelada mesmo no verão. Então, realmente foi uma crise humanitária. Eu vi que o governo da Espanha, meio que a contragosto, vai aceitar as crianças, né, menores de idade que entraram lá, e agora os adultos que estão em Ceuta, eles vão deportar. Parecido com o sistema norte-americano, que aconteceu isso desde a época de antes do Trump mesmo. Falando em deportar, Mocelin, você acha que tem alguma coisa que pode ajudar essas pessoas que estão nessa penúria em Ceuta? Eu diria, Monteiro, Alexandre, que um dos grandes problemas da atualidade é a desigualdade que impera no mundo, né? Vejam, em relação à pandemia, muitos países ainda não tiveram acesso às vacinas. Primeiro estão vacinando as pessoas dos países ricos. E o que sobrar vai para a periferia do mundo. E hoje nós temos milhões de pessoas que vivem em condições precárias. Na América Central, a violência ali em El Salvador, Honduras, a miséria na Nicarágua, o próprio México, as pessoas tentando entrar nos Estados Unidos. E em relação ao continente africano, é pior ainda. O governo do Marrocos é um governo ditatorial, é uma monarquia com feições autocráticas. O que eles fizeram e continuam fazendo no Saara espanhol, que objetivaram tornar independente com o nome de República Saharaui, é algo abominável, né? Com execuções, com torturas. E nós temos ali na África Ocidental, e mesmo no Norte da África, a miséria em larga escala. Vejo a quantidade de pessoas que têm entrado na Itália. O Papa Francisco, por exemplo, quando a primeira viagem dele, por assim dizer, foi para Lampedusa, né? Onde vivíamos aquele drama de pessoas saindo da Líbia, saindo do Egito, saindo da Tunísia e tentando entrar na Itália. Agora, existe no plano jurídico a defesa dos refugiados. Tem a Convenção de Genebra, de 1951, ela foi, por assim dizer, alterada, foi modificada e tem lá no protocolo de 1967, no artigo 1º, que define o que é um refugiado. Então diz o seguinte: toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer fazer uso da proteção desse país, ou, não tendo uma nacionalidade e estando fora do país em que residia como resultado daqueles eventos, não pode ou, em razão daqueles temores, não quer regressar ao mesmo. O problema é que muitas pessoas não são perseguidas hoje apenas por uma questão racial, por uma questão religiosa ou por problemas políticos.
Eu diria que hoje, não sei se o Alexandre concorda, boa parte dessas pessoas, elas tentam entrar ou nos Estados Unidos ou na Europa em decorrência da miséria. Esse é o grande problema. Tem, obviamente, na África, guerra civil lá no Congo, problemas na Libéria, na Somália, que você sabe bem que é um país que praticamente é inviável nos dias de hoje. Porém, o grande problema é o grau de miserabilidade que leva essas pessoas, que nem eu via as cenas desse menino, né? É coisa assim terrível, né? Então, e se nós estamos vendo o agravamento do fosso social aqui no Brasil, essa região também, né? O preço dos alimentos subiu, né, que já era difícil. É uma região que necessita, né, que cheguem alimentos, a produção ali é escassa. E a própria indústria do turismo nessa região foi afetada, né? Que cria uma série de atividades. Desde a Guerra da Síria, né? Desde a Primavera Árabe. Desde a Primavera Árabe, a coisa não vale mais tanto a pena você como turista ir para uma região dessa, uma região perigosa, né? E você que está em casa, a gente combina umas coisas, né? Mas depois eu até vou falar, tem uma questão ambiental também aí, jogando aí. Não, você pode falar, já aproveita que a gente tem um mapa. Não, eu queria perguntar uma coisa para o Mocelinho. Mocelinho, do outro lado do Gibraltar, do outro lado do estreito... Vamos puxar o mapa Gibraltar, aqui. Tem uma possessão inglesa, né? Gibraltar, claro que ali o ponto é estratégico, nós já falamos aqui do canal de Suez, né? O Estreito de Gibraltar é natural, ele é um canal natural, mas ele permite, claro, o acesso ao Atlântico com a ajuda do canal de Suez, a passagem lá para o Oceano Índico, né? Mas tem a possessão ali de Gibraltar, né? Que é um pedacinho da Inglaterra, do Reino Unido, na Espanha, é isso? Veja, em 711 nós tivemos a expansão islâmica com a conquista da Península Ibérica. Um tal de Jabal al-Tariq cruza e inicia a conquista do território onde hoje é a Espanha e Portugal, né? Vai ser o reino dos visigodos, vai ser derrotado. Então, de Jabal al-Tariq veio a palavra Gibraltar, e durante muito tempo esteve sob o domínio, obviamente, dos muçulmanos, dos povos ali berberes, né, que haviam sido islamizados, almorávidas. Com a Reconquista, Castela retoma aquele território. Só que, no século XVIII, a Espanha estava em declínio, né? E a Espanha foi derrotada em uma guerra frente à Inglaterra, a Guerra de Sucessão. E em 1713, pelo Tratado de Utrecht, aquela região passa para o domínio da Inglaterra. É uma região, né, Monteiro, de grande importância estratégica, né? Sim. É tão importante a questão estratégica, Mocinho, que eu vou fazer um link aqui que você falou agora há pouco, realmente as pessoas que vêm da América Central para os Estados Unidos são miseráveis, são pobres, são jovens, né? Geralmente os velhos ficam no lugar de origem, o jovem não tem nada a perder, vai para o futuro, vai para frente, né? E os da África, a mesma coisa, quer ir para a zona Schengen, quer ir lá. Agora, é interessante a posição que eu li, né, da União Europeia em relação a essa crise, associando Gibraltar e Ceuta, né? O que acontece? Eles não podem, a União Europeia, usar um discurso que vamos aceitar, porque isso vai acabar estimulando e vindo mais gente. Então, a própria União Europeia alegou, feche a fronteira, não deixe passar. Porque se entrar em Ceuta, o próximo passo é ir para outra possessão, que é Melilha. Daí começam a entrar para Lampedusa, que é aquela ilha que você mencionou, que é no sul da Itália, que é o lugar mais perto da Itália em relação à África. E aí entra num discurso bate e assopra ao mesmo tempo, que eu acho interessante, porque na época que o Trump, que eu não gosto dele, eu sempre falo, não gosto do Trump, né? O Trump falou assim, vou construir muros na fronteira, né? O muro já existia entre Estados Unidos e México, né? Ele simplesmente ia aumentar. Então era um discurso embrutecido do Trump para controlar a população latino-americana, nem tanto mexicana, mas latino-americana. E a Europa, na época, falou muito mal do Trump com isso, né? O cara está fechando as fronteiras. Mas agora a União Europeia continua também fazendo a mesma coisa. Sabe, Monteiro, direita francesa, extrema-direita, espanhola, tira proveito disso. Porque, de uma forma geral, os partidos de centro-esquerda são mais tolerantes com a entrada dessas pessoas. Então, na França, houve até um manifesto de militares preconizando a possibilidade de uma guerra civil e com um discurso que a senhora Le Pen lá endossou. Que é a ultradireita. Né? Então, a ultradireita tem crescido com esse discurso
anti-imigrantes, né? E hoje tem até a questão sanitária, né? Que é Sim, preocupante, sim, mas que claro. serve também numa justificativa ali, né? É verdade. Isso aí. É Você verdade. quer falar alguma coisa de meio ambiente? Eu quero, que daí a gente já Monteiro, mostra no mostra mapinha pra aqui, ó. gente aí o norte da Vamos tentar África. aqui no mapa da África, nesse Então, Google o que aqui. que acontece? Essa região aí que o Monteiro está mostrando agora, o norte da África, é a região conhecida como Maghreb, né? A borda ali do deserto. Isso é uma faixa que, grosseiramente, tem uns 100 quilômetros, assim, de A parte verdinha, né, que você tá vendo. Isso, a parte verdinha ali do norte, né, da África, corresponde às planícies mais úmidas e tal. Essa região, historicamente, ficou na mão de grandes proprietários. Então, a população mais pobre, meio parecido com a Zona da Mata aqui no Brasil, né, acabou sendo empurrada mais para o interior. Então, muita agricultura voltada para exportação e também houve expansão urbana e tal. Então, as terras para produzir comida, né, de policultura, pequenas propriedades, ela foi reduzida e foi para o interior. Essas terras, tanto de grandes propriedades quanto de pequenas, elas começaram a ser degradadas. Então, a oferta de comida ficou cada vez... A população cresceu, há de se fazer esse registro, a oferta de comida ficou mais difícil, a comida ficou mais cara. Então, agravou a pobreza nessa região. E aí tem toda aquela situação, né? Assoreamento de rio, a água começa a ficar cada vez mais limitada e tal. Mas é interessante ressaltar que esse trecho, ele não é tão afetado, esse trecho norte, o Maghreb, pela questão de expansão do deserto, né? A desertificação. Isso acontece mais no trecho... A gente pode ver no mapa aqui, né? Isso. Que é a parte sul dos desertos do Saara ali, ó, onde a gente tá com a seta em cima. Tem vários países ali, né? Vários países. E ali tem uma área de assim, transição, deserto. Daí tem savanas, né? Estepes, savânicas e tal. E aí vem até a floresta do Congo, que é uma floresta igual da... Mais embaixo, ali, igual da Amazônia, né? Igual da Amazônia. É essa região daí também, né? Daí a exploração das terras e tal tem levado a processos de desertificação. O Enem uma vez cobrou isso, né, moça? Como é que é? O Green Wall. Isso. O Green Wall é uma Aquele- tentativa da ONU de construir uma muralha verde, Uma muralha plantando, verde, né? plantando. Nessa região aqui do... Até o Nobel Sahel. da Paz saiu, né, para uma queniana, né? Isso, que, né? que questionou isso, que Justamente, ajudou. O Quênia que vai sediar a conferência a próxima conferência de meio ambiente. Então, essa parte sul é o Sahel. Aí tem mais processo de desertificação. Isso E também, mais guerras também, né? tem Essa mais é a guerras, região onde conflitos. você tem maior atrito entre os povos de origem árabe com os cristãos Isso, animistas ali também. Animistas é as religiões que cultuam, né? Seres da floresta. Sim, né? a natureza, né? A natureza e tal. E aí o que acontece? Isso também cria um grande número de refugiados, que o próprio documento, né, que reconhece os refugiados, do Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ele já reconhece o refugiado ambiental. Né, o cara que agora a perseguição também é ambiental. Então soma-se aí todo um conteúdo, né, político, econômico, dramático, com uma situação ambiental que agrava tudo isso. E uma outra coisa, desculpe interromper aí, Mocelin, quando você tem uma questão biológica, né, o risco de extinção de uma determinada espécie animal ou de ser humano quase que ativa o aumento da natalidade, né? Coincidentemente, essa semana, vocês devem ter acompanhado, aconteceu um caso que quando se conta parece mentira, né? Nossa. Aqui na região do Sahel, no sul do Saara, ali naquela borda que o Alexandre falou, não tem esse país chamado Mali ali? No Mali, uma mulher teve um parto de 9 filhos, né? Então, como pode, né? Uma questão assim, absurdamente grande o número de filhos dessa única mulher, né, único parto, e vai estar numa região de guerra, né, de miséria extrema, né? Por quê? Desses 9, sei lá, um vai migrar, outro vai morrer, um não vai chegar num ano de idade. Então é uma situação bem complicada mesmo. Tanto o sul do Saara como o norte, mas o sul é pior, né? As organizações internacionais, né, Alexandre Monteiro, elas estabelecem regras que são interessantes do ponto de vista humanitário. Por outro lado, muitos desses países europeus não aceitam esses refugiados. Quer dizer, uma legislação que foi produzida Por eles, né? por eles, Por eles. é mais ou menos, Alexandre, como o Conselho de Segurança da ONU, né? Qual é o principal objetivo? A paz mundial. Só que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são grandes produtores de armamentos. Então é uma hipocrisia
medonha, né? É que, viu, Mocelin, quando foi criado esse documento, é na década de 50, quando a população europeia ainda Sim, tinha bastante filho. Eles e não- precisavam. precisavam. Né? Aí agora que eles estão no bem bom, não querem mais Sim, receber, né? exatamente. Basicamente é isso. Não querem, e também, né, não querendo ser hipócrita, se receber todo mundo também quebra o sistema. Né? É não pode ter nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Bem, temos alguma coisa mais a mencionar aqui, vocês? Não, eu acho agregar que é alguma isso. coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que o conselho aí você vai acompanhar pelo que a gente mostrou, mas você em especial que vai fazer o vestibular, acho que vale a pena, né, recorrer a um mapa aí e tal, e dar uma xeretada nisso. Uma coisa que nós conversávamos, Mocelin, até você não participou dessa conversa aí, mas aquela situação, né, que no Google Maps não aparecem as imagens das ruas, né, que você constatou. Isso é bem Olha que interessante. curioso. Tenta fazer isso depois. Primeiro, moral da história. Por que você assistiu essa aula? Saber que Ceuta existe. Porque é um troço que você nunca ouve falar. Achava que era um carro da Chevrolet. Pensa que é um carro da Chevrolet, que é uma praia, que é um nome de um clube, alguma coisa assim. E aí, entra lá na internet, Ceuta existe, né? Se você entrar no Google Maps, daí tem o chamado Google Street View, que é um bonequinho amarelo que você pega ele pelo cangote, assim, e arrasta pelo mapa. E aí, só que em Ceuta, a Espanha não deixou filmar, não deixou você chegar lá e ver como é que é Ceuta. Por quê? Porque é uma situação militarizada, né? Israel também tem esse controle de imagem, de satélite, algumas partes do muro entre México e Estados Unidos, porque isso também pode estimular atentados terroristas, invasão em massa, né? Então, tudo que é meio militarizado, a tendência é não poder ver, mas é coerente você olhar, tem um muro mesmo, né? A Europa cria muros como os Estados Unidos queria, só que os Estados Unidos fala abertamente, a Europa dá aquela escondida. E o muro ali, desculpe interromper, mas é curioso vê-lo, porque ele tem toda uma estrutura assim, um muro, mas ele tem aquelas cercas, né? Sim, caramba, farpado, é câmera. Rua, para vigilância e tal. Sim. E já aconteceu, né? O cidadão ir lá com o carro, dar uma trombada, até o pessoal vir ali, pessoas entraram por aquele buraco, então pessoas foram jogadas por cima da cerca. Esse problema, se você entrar no YouTube, digitar lá Ceuta, muro, tem documentários desde 2010, direto, todo ano. Mas geralmente era 100, 200 pessoas numa paulada só. Essa foi muito maior, né? Daí por isso que chamou a atenção e é um bom tema para a prova. Sim. Vamos encerrar aqui então, pessoal? É isso aí. Certinho? É isso aí. Muito obrigado a atenção de vocês, né? Chamamos agora de multi-espectadores, né? Porque assiste a gente em várias plataformas. Vamos aguardar vocês nos próximos episódios, vão ser assuntos bem interessantes e bem atuais. Obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau.